capítulo 18. Aleluia, Jesus. Versículo 21. Aleluias. Obrigado, meu amado. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Quem achou, diga glória. Diz assim a palavra do Senhor: a morte e a vida estão no poder da língua, e qualquer que ama comerá do seu fruto. Eu vou repetir: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Amém? Pode se assentar. Durante a semana, irmãos, segunda-feira, Deus estava falando muito forte ao meu coração quando eu cheguei no trabalho a respeito desse texto, dessa palavra. E quando eu cheguei no trabalho, Deus falou: preste atenção no que diz a minha palavra. Segunda-feira. E eu tenho procurado ler e estudar um pouco o livro de Provérbios, né? Como todos conhecem, é o livro da sabedoria de Deus. E Deus falava muito forte ao meu coração: a palavra confronta, a palavra conserta, a palavra conforta e ela consola. Confronta, conserta, conforta e consola. A palavra de Deus. E ao decorrer da semana, eu estava ligado com o Senhor. E quando chegou ontem no culto, chegando lá no culto, eu estava muito atento ali ao culto. O culto foi uma bênção, sabe, um povo humilde, simples. Gosto muito, irmãos. E Deus, ele começou a usar os irmãos ali, e depois, na hora da palavra, o pastor ministrando, né? Não o pastor Emanuel, mas o pastor que foi pastor dele na época. E ontem ele estava dando esse culto em ação de graça por 20 anos de ministério. 20 anos, irmãos. 20 anos. E durante essa caminhada de 20 anos, ele, no final, ele trouxe um resumo, depois que o pastor, né, ministrou, o pastor dele, e ele pôde falar acerca do que ele aprendeu, e ele começou a botar em prática o que ele aprendeu. E o pastor, no momento da mensagem, ele trouxe uma palavra, e eu fiquei assim, sabe, maravilhado, porque às vezes a gente fala e muitos não dão atenção, não dão muito crédito, mas é tão tremendo, irmãos, como Deus fala conosco. E a palavra de Deus, ela haverá momentos que ela vai nos confrontar. Haverá momentos que a palavra vai nos consertar. Haverá momentos que a palavra vai nos confortar e vai nos consolar. Para cada momento, para cada período da nossa vida, a palavra vai vir. E a gente precisa entender isso. E ontem, quando o pastor estava ministrando, irmãos, ele estava falando sobre o apóstolo Paulo e o Apolo. Eu plantei, Apolo regou, e Deus deu crescimento. E durante a mensagem ele foi ministrando e dizendo: olha, Paulo, instruído por Deus, plantou, porque a direção veio de Deus para Paulo, e Paulo começou a botar em prática.
E depois ele começa a passar a visão, a continuidade para Apolo. Para Apolo dar continuidade regando, para que Deus pudesse dar o crescimento. E hoje, eu estava conversando com Deus pela manhã, acordei de manhã, todo mundo estava dormindo, eu fui para a sala e fiquei sentado lá na sala conversando com Deus a respeito do culto de ontem e algumas coisas que Deus veio falando ao meu coração, em que muitas das vezes a gente pensa que é da nossa cabeça, irmão, mas não é, Deus falando conosco. E hoje à tarde ele me fez lembrar desse versículo, dessa palavra que ele falou comigo segunda-feira. A morte e a vida está no poder da língua. E durante muitos anos eu venho falando sobre isso, o cuidado que nós devemos ter quando nós vamos pronunciar, porque eu aprendi isso lá atrás, que a nossa boca tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Eu sempre falo isso, amém ou não amém? Porque eu aprendi isso e eu procuro botar em prática. E nós temos que ter um cuidado muito grande naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós vamos profetizar, naquilo que nós vamos lançar sobre vidas, sobre outras pessoas. Porque afinal, já foi falado aqui nessa noite, que muitos não querem dar ouvido, mas muitos, ou seja, uma parte não quer dar ouvido, mas tem uma parte muito grande que está dando ouvido, principalmente agora que estão vendo que os dias estão se findando, estão chegando à conclusão, estou falando daqueles que ainda estão fora da presença de Deus, eles estão chegando à conclusão que verdadeiramente os crentes estão dizendo que Jesus vai voltar, e isso está sendo muito visível, porque os sinais estão acontecendo. E é interessante que hoje à tarde Deus estava falando, não pode jorrar da mesma fonte duas águas, água doce e água salgada. Tem que jorrar de uma fonte, tem que jorrar uma só água. E a nossa boca é uma fonte, e é muito tremendo. Aleluia, porque o ministério de louvor estava louvando aqui, irmãos, e por isso eu fiz questão de, repetir esse louvor. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir dessas águas, fonte de águas vivas. E quando chegou a tarde, eu pude entender por que Deus estava falando comigo segunda-feira. O poder da palavra, o poder que sai, porque Deus ele fez as coisas ser produzidas ou criadas na terra através da palavra, meu irmão. Haja luz, haja estrelas, né? A lua, separação da água, da terra. E na parte da tarde eu pude entender o porquê que Deus estava falando segunda-feira comigo. E nós temos que ter um cuidado muito grande, irmãos, muito grande. Tem pessoas que falam para depois pensar, mas o melhor e o correto é a gente pensar para depois falar. Hoje à tarde, eu perguntei ao Senhor se eu poderia falar, e Deus falou, você precisa falar, porque é algo que aconteceu. Nós fomos em um sepultamento à parte da tarde, e isso, eu chorei muito, irmãos, chorei muito. Sabe, uma coisa que eu aprendi, se eu não tenho nada para falar, eu vou me calar. Eu não vou querer inventar para falar, eu vou me calar. Sabe, não é porque eu estou vendo o que está acontecendo que eu vou querer opinar, que eu vou querer, não, eu vou me calar.
E eu prefiro deixar Deus fazer. Sabe por quê? Deus é que sabe o que está por vir. Ele sabe. Eu ouvi o sepultamento e eu ouvi daquela mãe dizendo: eu não quero mais ouvir ninguém profetizando sobre a minha vida pela emoção. Não quero. Não quero. Eu chorei muito, irmãos, porque eu tenho falado sobre isso. E muitas das vezes tem gente que fala: não, Deus vai fazer, mas você sabe se Ele quer fazer? Não, Deus é poderoso para fazer disso, eu também sei, meu irmão. Mas será que é a vontade dEle? E muitas das vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus. E acabamos profetizando coisas que Deus não falou, mas que o meu emocional está dizendo. E quando chega a tarde, eu chorei porque eu falei: Senhor, o Senhor falou comigo segunda-feira sobre isso. E eu ouvi aquela mãe dizendo: não quero ouvir ninguém falar para mim nada na emoção. Entenda. Nós estávamos orando pelo irmão, pelo Cauã, lembra? E ele veio a óbito ontem. E essa mãe recebeu muitas palavras proféticas, dizendo que ele ia estar ao lado dela. Lembra que eu falo isso de uma vez que eu fui no hospital? Lembra? Eu sempre falo isso. De uma vez que eu fui no hospital e eu estava ali visitando uma pessoa e eu ouvi uma moça falando para a mãe, para a filha, que o pai estava enfermo no CTI, no quarto. Ele estava não muito bem. E ela falou: quinta-feira, isso era no domingo, quinta-feira, ele vai se levantar dessa cama e vai para a sua casa com você, minha amada. Até o fim de semana ele está de pé. Chegou na quarta-feira, ele faleceu. E sabe o que ela falou? Eu não quero mais saber de Deus. Eu não acredito mais em Deus. E depois que eu ouvi essa mãe falando isso na parte da tarde, desculpa, irmão, mas Deus mandou eu falar isso. Só Ele sabe como eu estou aqui, com a perna trêmula. Eu saí de casa, eu fui chamar o Vitor Hugo, meu visitante, né, o meu convidado. Eu falei: Senhor, eu não quero falar, Senhor. E Deus falou: então agora tem que ser do jeito que você quer? O que é que eu tenho mandado você falar? Não é do seu jeito, mas é do meu jeito. E muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, porque achamos que é melhor. Mas não nos preocupamos, muitas das vezes, em saber qual é o melhor de Deus. E só quando eu cheguei lá embaixo, eu só chorei, meu irmão. Só chorei, não falei nada, não abri minha boca. Eu só chorei. E eu pegava, acariciava, não falei nada, apenas senti a dor daqueles que estavam ali, os pastores, vizinhos, amigos. E depois um irmão veio conversar comigo e falou: o pastor, né, dessa igreja, ele ficou um pouco abatido porque foi na igreja dele que profetizaram para ela e falou. E ele falou: e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Porque o pai do menino no hospital disse: cadê Deus? O Senhor falou que ia curar ele. O Senhor é mentiroso, eu não quero mais saber de Deus. Não quero mais saber de Deus. Isso o irmão falou para mim hoje lá. E Deus me deu Eclesiastes, irmãos, capítulo 9.
o capítulo 9, versículo 11, se não me falha a memória, que diz que tudo sucede para todos, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Tudo sucede. Põe para mim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Voltei e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira do... Não, perdão. 9 é outro, perdão. Provérbios 9, 22, versículo 2 ao 6. Isso. Amém, meu amado. Isso. É que eu estou com Provérbios. Eu estou estudando Provérbios. Capítulo 9, versículo 2. Já abateu os seus animais. Perdão. Eclesiastes 9, isso aí, 9, 2. Tudo sucede aí, isso. Obrigado, meu, obrigado. Desculpa, irmão, porque Deus sabe como é que está a minha cabeça, irmão. Eu chorei muito, sabe? Chorei muito. E o cuidado que a gente tem que ter quando nós estamos falando. O cuidado. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Tudo sucede para todos. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos nessa terra, nós estamos sujeitos a tudo, só que Deus, Ele nos guarda. Mas haverá momentos em que Deus vai fazer, e por isso que eu falo, não questione, meu irmão, porque se você entrar na linha de questionar, você vai estar entrando em confronto com Deus, sabe? Asaf, ele fala isso, que ele estava vendo as pessoas que não adoram a Deus, as pessoas que não se inclinam diante do Senhor, prosperando de todas as formas, e ele que buscava, ele que adorava, ele era levita, ele não via nada acontecendo na vida dele, mas chegou um momento em que ele começou a confrontar Deus, e ele fala que ele ficou como se fosse uma pessoa louca, mas quando ele entrou no templo, ele começou a ver tudo diferente. Sabe por quê? Ele começou a enxergar aquilo que era a palavra de Deus. E Deus, irmãos, Salmo 73, se não me falha a memória, Salmo de Asaf. E Deus, Ele quer nos ensinar que quando Ele fala, Ele cumpre. E nós temos que ter todo esse cuidado de saber divinamente, de verdade, se foi propriamente Deus falando ou se foi o meu emocional. Porque eu costumo dizer que coração também fala, irmãos. E Deus fala sobre isso em Jeremias 8, 9 e 10. O coração é enganoso, quem o conhecerá? Às vezes nem nós sabemos as atitudes que nós vamos tomar. E às vezes tem pessoas querendo fazer aquilo que acha que Deus falou, acha que Deus está em concordância. Eu vou fazer, Deus tem falado. E muitas das vezes Deus está nos provando, porque Ele mandou o profeta novo ir na cidade, fazer isso, profetiza sobre o altar e assim, e olha, quando você estiver indo, não volte pelo mesmo caminho, não coma pão e não beba água, mas siga em frente. Ele chega no lugar aonde Deus mandou, ele profetiza, ele faz tudo o que Deus mandou, depois ele sai.
E o filho, ou os filhos, de um profeta que havia naquela cidade, foi até ele e disse: pai, aconteceu isso hoje. O profeta foi lá, profetizou e aconteceu isso. E o pai perguntou onde que ele foi, em que direção ele foi? Naquela direção. Preparou o cavalo e foi em direção e falou: eu sou profeta igual a você. E o anjo do Senhor me disse para você voltar comigo, comer pão e beber água. E ele disse: mas veio a mim pela palavra de Deus. Deus falou comigo que não era para eu voltar pelo mesmo caminho, não beber água e nem comer pão. E aí o texto vem dizendo: mas o anjo me falou, porém ele mentia. Primeiro, tem que testificar, meu irmão. A Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Deus, ele falou comigo, ele vai confirmar. Deus, ele fala com você e ele vai confirmar. Ele vai confirmar. Se Deus não confirmar, ora mais um pouco. Ora mais um pouco. Porque às vezes a emoção, meu irmão, sabe, a emoção aflora. E às vezes a gente acaba fazendo coisas que não é para fazer, pensando que estamos fazendo certo. Uma coisa está em concordância com o homem, outra coisa está em concordância com Deus. Às vezes nós estamos até agradando o homem, mas desagradando a Deus. E aí, o texto está dizendo, Jeremias 17:8. Jeremias 17, versículo 8. Põe para mim, por favor. Aleluias. Porque será como a árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes, para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Você repara que no início do Salmo, hein? Você já reparou? Salmo 1 fala sobre isso. Se não me falha a memória, versículo 7. Porque será como a árvore plantada junto às águas. Isso nós estamos lendo em Jeremias. Preste bem atenção. Salmo 1 está relatando isso. Os homens de Deus procuram ler a palavra e fazer aquilo que a palavra está dizendo, não o que eu penso. Porque tem muita gente que fala: mas vou te falar uma coisa, eu penso assim. Bom, mas a palavra fala desse jeito. Porque tem muitas teses, irmãos. Eu já li livros de pastores que não concordam a forma em que foi feito, que foi escrito assim. Eu falei: mas como assim? De início eu ficava: não acredito nisso, mas é o pensamento dele e eu vou respeitar. Mas o que a palavra está dizendo? Por isso que Osés fala: o meu povo foram destruídos porque lhe faltou o conhecimento. E nós precisamos ler a palavra de Deus para trazer o conhecimento para dentro de nós. Aí está dizendo, olha só, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Ele fica seguro, ele tem certeza daquilo que foi determinado na vida dele, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Hein? Aí vem o versículo 9. Põe para mim. Enganoso é o coração. Está aí na sua Bíblia? É a palavra de Deus que nós estamos lendo, Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. E perverso. É a palavra de Deus que está dizendo: quem o conhecerá? Só Deus. E por isso que ele está dizendo, olha, aí vem o 10, aleluias, eu o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu caminho,
e segundo o fruto das suas ações. O que você está fazendo, Ele permite. Aí o nosso irmão veio aqui e trouxe o Salmo 139. Antes da palavra chegar na minha boca, Senhor, Tu já sabe o que eu vou falar. Aí voltando para o texto, está dizendo: a morte e a vida estão no poder da língua. E Jesus, quando para se alimentar com os seus discípulos, os sacerdotes, os anciões, ele olha e observa e fala assim: os seus discípulos não está fazendo do uso dos costumes normais, não lavam as mãos. Jesus, entendendo o que eles falaram, o que ele falou, e disse: olha, o que contamina o ser humano não é o que entra, mas sim o que sai. É o que sai que contamina. E aí, irmãos, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque o operar de Deus é Ele, quem age é Ele, e tudo é do jeito dele e não do nosso jeito. Não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu acho. Por isso Ele deixou escrito para mim e para você: os seus pensamentos não são igual aos meus, porque os meus pensamentos são mais altos. E assim como os céus é muito mais alto, assim são os meus caminhos. Sabe? Aí, pega aí Provérbios, capítulo 21. Aleluia. Do seu versículo 23. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Olha só, é a Bíblia que está nos ensinando, por isso que eu falo, e a Bíblia fala: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Deus, Ele sempre quer nos orientar, nós temos que ter todo o cuidado. Tem muita gente que fala assim: olha, eu penso 10 vezes antes de falar, porque depois que eu falo, não tem como voltar. Hein? Eu já penso 1000 vezes. Eu deixo passar dias, meses e vou orando, sabe? Porque nós precisamos ter sabedoria no que falar e como falar. E às vezes é melhor a gente se calar, porque Provérbios fala sobre isso. Aí, no próprio Provérbios, volta lá no capítulo 10, no versículo 21. Aleluias. 10, 21. Provérbios 10, 21. Não é do jeito que a gente quer. Não é. Porque Deus mandou Jonas, não é você não, Jonas, ir para Nínive. E para onde ele quis ir? Ele queria ir para Tarsis, porque ele não queria fazer aquilo que Deus havia determinado. A palavra de Deus confronta. Está assim, ó: os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Está aqui. Os lábios dos justos apacentam a muitos. Sabe o que é isso? A gente tem que ter todo cuidado no falar, porque eu aprendi isso e vivo isso já há muitos anos. Às vezes as pessoas nos ofendem, às vezes as pessoas falam tanta coisa de nós, e a gente precisa ter toda a sabedoria para não tomar a mesma atitude, para não se reportar às pessoas da mesma forma, sabe? Mas eu não vou ficar me lamentando pela forma que estão me tratando.
Até porque eu preciso aprender a tratar. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, que nós devemos orar por aquelas pessoas que nos perseguem. E aí, irmãos, quando nós oramos pelas pessoas que nos perseguem, eu estou falando de algo verídico que aconteceu semana passada, sabe? Semana passada eu procuro ser sempre amigo, eu procuro ser sempre, sabe, uma pessoa que quer ajudar. E um vizinho, né, novo agora que nós estamos ali, morando ali, um vizinho falou assim: o pastor queria conversar com o senhor. Eu falei: pois não, vizinho. Eu fui tirar uma satisfação com uma pessoa. Eu falei: de quê? No dia que o senhor passou lá na frente da loja, ali de esquina, aquela loja ali, todos conhecem aquela loja ali, de materiais de construção, o senhor falou comigo e minha esposa. E teve uma pessoa que olhou e o senhor acho que não percebeu. Eu falei: de fato, Deus não deixou eu perceber. Olhou para o senhor e fez assim, ó. Ixi. Aí eu não entendi muito bem. E eu fui perguntar a ele se ele estava falando isso de mim. Você estava falando com o pastor isso de mim? Ele: não, eu estava falando dele mesmo. Esse pastor aí não vale nada. Eu falei: é mesmo? É. Eu, com pouco tempo que eu conheço o Senhor, eu conheço a conduta do Senhor. Eu falei: então, meu amado, isso que vale. O que vale é que muitos conhecem a minha conduta, a minha forma de agir, o meu caráter. Mas pessoas que não me conhecem, se estão falando de mim é porque não me conhecem. Se estão agindo contra mim é porque não me conhecem. Amém ou não amém? Porque a minha intenção é fazer a obra de Deus e fazer aquilo que Deus manda e ajudar as pessoas. Eu fiquei muito chateado, pastor. Fica não. Eu falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor não me permitiu nem de eu prestar atenção quem foi, senão eu ia ficar triste com a pessoa. Até hoje nem sei quem foi, mas também não quero saber. Sabe por quê? Deus vai tratar com essa pessoa. Eu vou dizer algo para os irmãos aqui por experiência própria. Eu lembro do pastor Adeildo, reverendo, que tinha uma mulher que perseguia ele, fazia macumba para ele, fazia tudo de ruim para ele e a esposa dele. E eu me recordo que ele falou que quando ele chegou, né, em casa, a esposa falou: Preto, eu estava lavando a louça, ela jogou um bocado de ovo em cima de mim, sujou meu cabelo todo. E o pastor foi lá, falou com ela, e ela fez um desafio ao pastor. Ela falou: olha, você faz os seus cultos aí, e é justamente no dia que eu estou fazendo aqui os meus trabalhos, aqui a realização do meu culto aqui também. Eu quero lançar um desafio para você. Se esse teu Deus é Deus mesmo, se acontecer, eu não me recordo de fato o desafio que ela fez, mas ela falou: se o teu Deus responder assim, eu dou esse local para você, a igreja vai passar a ser tudo isso. Se você morrer, negócio assim. Eu sei que ela pediu uma foto e fez um trabalho, e passado alguns dias, sabe o que aconteceu? Houve uma briga dentro da casa dela. E ele fala que a forma que ele se expressa, né, que a rodoviária era ali, é ponto de ônibus, né? Era de frente assim, e o marido dela foi batendo nela, brigando com ela, brigando, discutindo, ela tropeçou, caiu e o ônibus passou na hora. E passou por cima das pernas dela. Só que o pastor escutou aquele alvoroço, escutou aquele barulho, e ele foi lá para ver e viu que era ela. E o pastor falou: vou lá buscar o carro para te ajudar, calma. Ele falou: eu tinha um opalão na época. E ela falou: você vai me ajudar? Tinha que ser você? Tem
vence. Ele foi e levou ela para o hospital. E foi viajar. Para ministrar a palavra. E uma semana, não me recordo, quando ele volta, ele vem entrando na igreja, o culto já tinha começado. E aquela moça chegou assim: pastor, posso entrar na tua igreja? Pastor, pode sim. O senhor não está lembrando de mim não, né? Não. Eu sou aquela do desafio. E aconteceu uma coisa. Eu estava internada, o senhor me levou para o hospital, fiquei internada. E entrou uma luz muito grande dentro do quarto em que eu estava. E aquela luz falou: se ele orar para eu te livrar, eu vou te livrar. Mas se ele não orar, eu vou te levar. E falou mais algumas coisas e saiu. Ela falou que aquela luz saiu e veio os que fazem parte, né? Como é que eu posso dizer? Que fazia parte da religião dela, as pessoas que estavam junto com ela, que fazia parte da religião dela. E falou assim: ó, você tem que procurar uma igreja, porque quem entrou aqui manda no céu e manda na terra, e nós não podemos fazer mais nada. Nós não podemos fazer mais nada. E ela tomou uma decisão e falou: a partir de hoje, todo esse local pode ser a igreja. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, irmãos, Ele faz. Deus não é um Deus que veio para nos colocar medo. Deus não é um Deus que quer que nós sejamos carrascos. Não, pelo contrário. Deus estava falando simplesmente ontem comigo enquanto eu estava almoçando. O meu desejo é que todos vocês estejam aqui comigo. Eu dei o meu único filho para morrer por vocês. Sabe para quê? Para vocês terem acesso de falar comigo e de dentro de em breve se encontrar comigo. Eu já ouvi alguns pregando, dizendo que Deus, Ele é meio esquisito, porque Deus quer tudo para Ele. É um Deus egoísta, que já promoveu tudo para ter vocês para Ele. Mas não foi pastores não, tá? Mas não é assim, meu irmão. Deus deu seu único filho para morrer por mim e por você. Por mim e por você. Para que nós possamos ter acesso a Ele. E para que possamos estar firmes na presença dEle. Independente do que vai acontecer. Independente do que Ele vai falar ou vai fazer. Mas é para a gente permanecer. Para que possamos nos encontrar com Ele. Eu não quero somente trazer a palavra de bênção, de vitória para a sua vida, que você foi chamada por Deus como cabeça e não como cauda. Você é mais do que campeão, mas haverá lutas. Vai haver confrontos. A Bíblia diz que no mundo nós teremos muitas aflições, mas tem de bom ânimo, não é para você desanimar. Haverá situações que vai acontecer, irmão, para tentar nos tirar da presença de Deus. Preste atenção. Não é os que estão lá fora, porque os que estão lá fora eu acabei de falar aqui. Vai falar, eu vou falar, esquenta não. Mas é os de dentro. Hein? É os de dentro, sabe por quê? É os de dentro que conhece, que a gente conhece, que sabe, que temos afinidade. E muitos hoje não têm vigiado. Entrou para a presença de Deus, mas ainda não entendeu que quem fala mal da igreja, quem fala mal do pastor, quem fala mal do irmão,
são as pessoas que ainda não têm entendimento, porque não conhecem. Mas nós que temos o entendimento, sabemos como é importante estar na presença do Senhor e como é complicado e difícil, mas quando nós estamos orando por eles, Deus está trabalhando. Deus é que vai fazer o mover no momento certo. O tempo pertence a Deus. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Há pessoas que Deus levantou para salvar, e há pessoas que Deus levantou para ser salvos. Entenda isso. Nem todos foram chamados para salvar, nem todos foram chamados para salvar. Mas nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos, todos nós precisamos falar de Jesus, porque Ele transformou minha vida. Fique de pé. Ele transformou minha vida. Ele transformou a sua. Então, entenda, não é a igreja que tem que mudar, não é a liturgia que tem que mudar, não é o culto que tem que mudar, somos nós que temos que mudar. Porque quem vai operar é Deus e do jeito dele. Tem pessoas que Deus vai ter o processo, irmãos, rápido, como fez com o apóstolo Paulo, rápido. Mas haverá pessoas que vai ser um processo longo, 10 anos, 20 anos, pastor, não acredito nisso, 20 anos, 20 anos. Tem pessoas que Deus vai trabalhar durante 30 anos, ah, pastor, não acredito nisso, O que o nosso irmão evangelista missionário pregou aqui? Salmo 95? Não foi isso? E aqui eu vou encerrar. Salmo 95. Você prestou atenção no culto, meu irmão? Porque Ele, versículo 7, é o nosso Deus. E o nosso povo, eu não combinei com Ele, eu não vi Ele hoje, mas o Espírito Santo de Deus, Ele está em nosso meio, é Ele que fala, é Ele que nos conduz. Porque Ele é o nosso Deus, o nosso povo de seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endurecerás o seu coração, como em Meribá, e como nos dias da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado. Isso aqui é Deus falando, tá, irmãos? O missionário leu aqui, eu estava aqui ligadinho com Deus. Preste atenção no culto. Era para ser 40 dias, meu irmão, 40 dias. Mas o texto está dizendo, olha, 40 anos estive desgostado com esta geração. Sabe? Fazendo coisas que desagradavam a Deus. Fazia coisas assim para testar Deus. É a Bíblia que está dizendo, meu irmão. Deus usou o irmão para trazer aqui a palavra. Olha, não desgostoso com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento, olha isso, dos meus caminhos. É um povo que erra de quê? De coração. Preste bem atenção. As coisas não podem ser feitas na emoção, meu irmão. Tem que ser embaixo de oração e concordância. Oração e concordância. Oração e concordância. Não debaixo de emoção.
Aí Deus, Ele vai responder e vai dar a direção. E o versículo de número 11: por isso jurei na minha ira que não entraria no meu repouso. Deus sabe o que é melhor. Jeremias, ele fala isso: eu bem sei que pensamento tenho de vocês, pensamentos de paz e não de mal. Nosso irmão vai estar fazendo oração.